Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos ao momento mais importante do nosso dia, em que nos dedicamos a uma meditação detida, demorada, tranquila, a respeito do método de consagração à Virgem Santíssima, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Estamos no 13º domingo do tempo comum. Gostaria de fazer uma reflexão sobre o Evangelho de hoje e logo em seguida fazer a ligação com a Virgem Santíssima. O Evangelho de hoje é o capítulo 10º de São Mateus. Vocês sabem que São Mateus, ele dividiu o seu Evangelho em 5 grandes discursos. O primeiro grande discurso é dirigido aos discípulos como um todo. E esses discípulos, em geral, ouvem o belíssimo discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Capítulos de 5 a 7. O segundo discurso é esse, que nós acabamos de ouvir um trecho. Mateus capítulo 10, em que Jesus envia os seus discípulos em missão. Mas aqui surge uma nova qualidade de discípulo. Não são mais os discípulos comuns, mas são os apóstolos. Ou seja, Jesus tinha discípulos, os fiéis em geral, mas ele escolhe 12 apóstolos. E escolhe esses 12 como enviados, como apóstoloi. O que quer dizer um apóstolos em grego? Um apóstolo é um enviado, mas no sentido de enviado que representa aquele que enviou. Existem 2 verbos em grego para dizer envio. Um é o verbo pempo, que quer dizer somente enviar. O outro é o verbo apostello, que quer dizer enviar, porém enviar em missão como representante. Quando se envia um embaixador para um outro país, aquele embaixador ele representa o país inteiro. E uma ofensa ao embaixador significa uma ofensa ao país. Se você cuspir no embaixador do Brasil, você ofendeu a nação inteira, porque ele não representa ele mesmo. Ele não é somente uma pessoa, ele é uma pessoa símbolo. O apóstolo é uma pessoa símbolo, ele representa Jesus, conforme nós acabamos de ouvir a proclamação. Quem vos recebe, aos apóstolos, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus está dizendo que ele é um apóstolo do Pai. Por quê? O verbo grego que está lá é esse. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me apostolou. Entendeu? Está o verbo apostello em grego. Lá, quem me apostolou. Jesus é o grande apóstolo do Pai. Ele representa o Pai e os apóstolos representam Jesus. Na igreja, portanto, nós temos esses 2 grupos de fiéis. Os fiéis, que representam os discípulos em geral, e os apóstolos, que são os padres, os bispos, os diáconos, que são homens que representam Jesus. Foram escolhidos. É interessante o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos diz assim: Jesus escolheu os 12, escolheu aqueles que ele quis. Agora, eu me perguntei, isso é um dos grandes mistérios que sempre acompanhou a minha vida, que critério foi que Jesus usou para escolher esses apóstolos benditos? Um critério muito estranho. Eu acho que reitor nenhum do mundo
teria escolhido como seminarista Judas. Reitor nenhum do mundo ordenaria Judas. E, no entanto, Jesus, o melhor reitor do mundo, aquele que sabia de tudo, escolheu Judas. Escolheu com critérios muito estranhos. Jesus escolheu, e parece que nos nossos critérios humanos fez escolhas muito más. Porque se você fizer um balanço geral, de 12 apóstolos na hora da provação e da cruz, somente um. Mirrado nem 10%. Mirrado foi quem permaneceu fiel aos pés da cruz. Eu não sei por que Jesus fez isso. Esse é um mistério. No entanto, nós sabemos que Jesus nunca faz nada à toa. E eu suspeito, aqui já é minha opinião de teólogo, que quando Jesus escolheu os 12, talvez Ele tenha escolhido esses 12 para preparar a igreja para os tempos de provação e de crise no clero. Porque nós, fiéis, nós cristãos, nós católicos, somos chamados a ser muito humildes, a ponto de nos inclinarmos para beijar a mão de um pecador e reconhecer nesta mão a mão chagada do Cristo ressuscitado. Vejam, se Jesus tivesse escolhido super apóstolos, se Jesus tivesse escolhido gente maravilhosa, fiel, santa, talvez hoje nós estaríamos com uma dificuldade ainda maior, porque nós olharíamos para aquelas escolhas que Jesus fez e olharíamos para os padres e bispos que nós temos hoje e diríamos, está diferente, né? Caiu a qualidade, a igreja está em crise. Mas nós olhamos os bispos de hoje, os padres de hoje, e olhamos para os apóstolos que Jesus escolheu e dizemos assim, bom, no fundo continua a mesma porcaria. Ou seja, continua a mesma miséria de sempre. Por quê? Porque nós somos fundamentalmente traidores da missão. O Evangelho de hoje inicia dizendo assim, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz não é digno de mim. Mas vamos resumir. Esse bando de padres e bispos que nós temos na igreja não são dignos dele. E eu não estou falando de outros padres e bispos, eu estou falando de mim, que sou padre e tenho a grande vantagem de poder falar mal dos padres porque sou padre. Ninguém pode dizer que eu estou fazendo isso de ressentimento. Gente, a história do fracasso dos 12 apóstolos é a história do fracasso do clero católico ao longo da história da igreja. Sempre foi assim, uma miséria. Por isso que todo católico, todo bom e sadio católico, tem sempre um pouco de sadio anticlericalismo. Ou seja, nós, fiéis católicos, cristãos de valor, nós sabemos o valor do sacerdócio de Nosso Senhor. Nós sabemos como é importante um padre, nós sabemos a grandeza de um sacerdócio, por isso nós nos inclinamos em veneração e beijamos aquela mão do ressuscitado na mão de um miserável. Porém, nós sabemos perfeitamente que um padre, nós sabemos perfeitamente que um bispo é um homem com a alma em perigo. Então a gente não confia muito em padre e bispo. A gente não confia demais em padre e bispo. A gente fica até admirado quando vê padre e bispo santo. E o mundo pode espernear, o mundo pode dizer o que quiser, pode fazer todas as acusações que quiser contra os padres, pedófilos, etc, etc. Nós católicos vamos continuar beijando as mãos dos nossos sacerdotes, pecadores que sejam. Nós continuaremos assim porque esta é a nossa fé.
porque nós cremos que eles não são eles. Nós cremos que quem recebe o Padre, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe aquele que enviou Jesus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. No entanto, diante dessa fé e dessa miséria, que muito nos consola, nós temos aqui uma grande batalha. E qual é a batalha? Essa batalha está descrita por Jesus na última ceia. O Evangelho de São Lucas diz com toda clareza, Jesus olha para São Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como o trigo. A ideia que está aqui por trás é a ideia de um julgamento. Deus é o juiz. Satanás é o acusador. Satã quer dizer isso, o acusador. E ele acusa. Quem? Vós. Quem é esse vós que está ali ao redor da mesa com Jesus? Os padres e bispos, ou seja, os apóstolos. Satanás pediu permissão para peneirar-vos, ó apóstolos, para peneirar-vos, ó padres e bispos. Pelo jeito, ele recebeu a permissão. Ele não só pediu, ele recebeu. Do jeito que nós estamos feios na foto, ele recebeu a permissão. Deus concedeu. Olha o saldo geral dos apóstolos peneirados por Satanás. Um traiu e se enforcou. Outro negou 3 vezes. Outros 9 deram no pé e só Joãozinho, não se sabe se por virtude ou porque é todo jovem meio maluquinho, e só Joãozinho é quem ficou aos pés da cruz. O saldo não foi muito positivo. No entanto, Jesus não para por aí. Ele diz assim, porém, eu roguei por ti. Não existe só o acusador, Satanás, existe também o defensor, Jesus. Ele é o advogado de defesa, ele é o Paráclito junto com o Espírito Santo, e ele diz, eu roguei por ti, Simão Pedro, tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus aqui está dando uma chave para os padres e bispos e dizendo assim, meus irmãozinhos, quando vocês estiverem numa situação feia, numa situação complicada, saibam de uma coisa, eu roguei por Pedro, eu roguei pelo Papa, eu pedi pelo Papa e o Papa irá confirmar vocês na fé. Então Jesus rezou pelo Papa, vamos rezar pelo Papa também nós. Porque nós precisamos da confirmação desse homem, porque nós precisamos de Pedro que venha para confirmar a fé dos padres e bispos que precisam dessa confirmação. Porém, a coisa não para por aí. Tem o Joãozinho, o padre fiel que ninguém sabe que se por virtude ou por descuido ficou lá ao pé da cruz. Quem é esse percentual de padres fiéis que ficam ao pé da cruz? São aqueles que recebem Maria em casa. O padre que recebe Maria em casa. Jesus, no seu testamento final, nas últimas palavras registradas na cruz, diz isso. E vamos considerar que as palavras que Jesus disse na cruz são todas palavras medidas, pensadas e repensadas. Jesus não está em condições de fazer nenhum sermão. Jesus está numa situação de quase asfixia, porque ele está pendurado nos seus braços para
respirar, ele tem uma dificuldade enorme. Então, para falar, ele tinha que se erguer nos seus braços e nas suas pernas para conseguir respirar direito, e isto era intensamente doloroso. Por quê? Porque nas mãos e nos pés nós temos os terminais nervosos mais sensíveis do nosso corpo. Por isso, intensamente doloroso, com aquela dor lancinante, Jesus se ergue e pronuncia: Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ao pronunciar isso, Jesus está recordando uma mulher que fora prometida, uma profecia. Uma mulher que desde a primeira página desastrada da história da humanidade tinha sido prometida quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Esta mulher era prometida desde o início. Esta mulher que estava prometida desde o início é Maria, a nova Eva. Assim como Eva desobedeceu a Deus no pé de uma árvore, Maria obedeceu a Deus no pé da cruz, uma outra árvore. Assim como Eva pecou tomando o fruto proibido, Maria obedece a Deus nos entregando a Deus o fruto do seu ventre. Assim como Eva era virgem e imaculada e se perdeu, Maria, virgem e imaculada, obedeceu e teve fé até o fim. Meus queridos, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Ele apareceu aos apóstolos. Existe uma aparição toda especial de Jesus a São Pedro, não é? O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão, diz São Lucas. Exatamente porque aquele Pedro, que foi peneirado por Satanás, quando ele retorna, quando ele volta, ele tem que confirmar a fé dos irmãos. Então Jesus aparece especialmente para Pedro, especialmente para o primeiro Papa, para que ele confirme a fé dos irmãos. Mas essas aparições aos apóstolos eram aparições para confirmar a fé de quem tinha perdido a fé. Eles tinham desesperado, perdido a fé, e Jesus confirmava a fé. Porém, a tradição nos conta, não está na Bíblia, mas a tradição nos conta que havia uma aparição especial de Jesus a Maria. A primeira pessoa que Jesus procurou depois de ressuscitado foi a Virgem Santíssima. Não está atestado na Bíblia, mas nós sabemos que é verdade, porque a tradição nos conta. A primeira foi Maria. Mas essa aparição de Maria não está escrita na Bíblia por uma razão muito simples. As aparições que estão na Bíblia estão lá para confirmar a fé, como testemunha daqueles que tinham perdido a fé. Eram aparições públicas para testemunhar a fé pública. A aparição para Maria não está registrada na Bíblia por uma razão muito simples. A aparição que foi feita para ela não foi para confirmar a fé de Maria, porque ela nunca perdeu a fé. Ela não tinha perdido a fé. Por isso ela não precisava de uma aparição. O filho dela apareceu para ela privadamente para consolá-la com a sua ressurreição. Não para confirmar a fé, porque ela jamais vacilou. Por isso, Maria, que jamais vacilou na fé, é aquela que recebe João, é aquela que recebe os sacerdotes, é aquela que recebe os bispos, é aquela que recebe os apóstolos em casa, é aquela que recebe todos os fiéis cristãos em casa para confirmá-los na fé que ela tem e que diz: vai passar, este mal passará, este mal terrível, esta crise, esta tempestade que faz com que o barquinho da igreja
faça água por todos os lados, que faz com que a nossa nave queira só sobrar, essa crise terrível passará. Ele parece dormir na polpa do barco, mas ele se ergue e ressuscita quando é o momento dele. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje somos chamados a entregar, a confiar todos os sacerdotes ao coração imaculado de Maria. Assim como Jesus entregou o sacerdote São João aos pés da cruz. No seu discurso aos discípulos, aos apóstolos enviados em missão, em Mateus 10, Evangelho de hoje, Jesus diz: quem não toma a sua cruz não é digno de mim. O que fazem os apóstolos depois na prática? Fogem diante da cruz e mostram que não são dignos dele. Como nenhum padre é digno de Jesus, como nenhum bispo é digno de Jesus. Mas nós precisamos nos dar conta que Ele, mesmo nesta indignidade, nos confirma na fé. Eu roguei por ti, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele reza por nós. Maria, a Mãe Santíssima, é aquela a qual ele confia os sacerdotes para que eles voltem na fé, para que eles continuem firmes na fé, para que eles se entreguem e sejam dignos dele. Quero colocar nesta Santa Missa a intenção especial do Padre Stefano Gobbi. Padre Gobbi, todos conhecem o movimento sacerdotal mariano, encontra-se nesse momento na UTI em Milão, em estado grave. Vamos rezar pela saúde dele. Vamos pedir a Deus, pelo Padre Gobbi, que desempenhou e desempenha esse ministério extraordinário dentro da igreja através do seu movimento de mostrar que os sacerdotes foram confiados por Jesus à Virgem Maria. Os sacerdotes foram confiados, entregues. Sim, quando Jesus entrega João a Maria, ele está entregando todos os fiéis, todos os discípulos. Mas vamos lembrar que João não era um discípulo qualquer, era um apóstolo, era um sacerdote e, portanto, filho predileto da Virgem. E como nós precisamos que os sacerdotes se entreguem como filhos prediletos à Virgem Maria. Por quê? Porque estamos no calor da batalha. Nós, padres, estamos na frente de batalha. Claro, é uma luta. A vida cristã para todos os discípulos é uma luta, mas para os sacerdotes de forma especial. Por quê? Porque os sacerdotes são provados. Pedro, Satanás me pediu para peneirar-vos, apóstolos, vos, sacerdotes, vos, bispos. Eu, porém, roguei por ti. Confirma teus irmãos. Então nós temos como padres essas duas colunas que nos ajudam. O Papa confirma os teus irmãos, Pedro. E Maria, eis aí o teu filho. No momento da crise sacerdotal, é a fidelidade ao Papa e a devoção a Maria que irá resgatar os sacerdotes da miséria. Por isso, meus irmãos, joelho no chão pelos padres. Terço neles, para entregá-los ao coração de Maria, porque a igreja está em crise e não há dúvida nenhuma que a crise da igreja atual é uma crise sacerdotal, é uma crise do clero. É uma crise do clero, dos padres, dos bispos.
A Virgem Santíssima nos recebe a cada um de nós em casa. Eu não tenho dúvida que ela receberia Judas, se Judas quisesse entrar na casa dela. Ela nos recebe como coisa e propriedade dela, como filhos prediletos. Por isso, nossa total consagração à Virgem deve alavancar essa consagração de tantos e numerosos sacerdotes que serão esse exército da Virgem Maria. Com a fidelidade a Pedro, que confirma os irmãos, e com a entrega a Maria aos pés da cruz, se Deus quiser, os padres do mundo inteiro iremos ajudar a Igreja a sair desse momento de angústia, desse momento de provação. Rezemos, meus irmãos, confirmemos a nossa fé, continuemos firmes e confiantes. Não estamos sozinhos, ela está conosco.